Mas isso, fica de olho aí, viu? Mas isso é verdade se somente se somente se, o quê? Coloco o A elevado a alfa x em evidência, A elevado a alfa x, aí fica o quê? Fica alfa 2 mais P alfa mais Q. Isso aqui é o quê? É elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas se isso é verdade, se somente se. Como para todo x elevado a alfa x é diferente de zero, então isso aqui é verdade, se somente se o quê? A vezes alfa 2 mais P alfa mais Q é igual a 1. E aí não tem mais negócio de x, né? E como alfa 2 mais P alfa é diferente de zero, isso é verdade, se somente se o A é 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q. Então, observe. Essa função com essa cara aqui é solução da equação não homogênea se somente se o A é igual a isso aqui. Então, eu pego, qual é a conclusão? Daí a função φp de x igual a A, que é 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, é uma solução particular de quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Mas eu encontrei uma solução particular quando o alfa não é raiz dessa equação. Mas tem um caso a analisar, que é o seguinte. Se alfa é raiz simples, simples significa se alfa é raiz simples da equação alfa 2 mais P alfa 2 não, da equação U2 mais PU mais Q igual a zero. O que é que significa raiz simples? Significa que essa equação tem duas raízes reais e distintas e alfa é uma das raízes, é uma delas. Então, você tem seguinte coisa, alfa 2 mais P alfa mais Q é zero, porque é raiz, e o alfa é diferente de menos P sobre 2, porque as raízes são menos P sobre 2, mais ou menos raiz de delta sobre 2. E o delta é positivo, porque a equação tem duas raízes reais e distintas. Então, o alfa não é menos P sobre 2, ou seja, o 2 alfa mais P é um número diferente de zero. Tá? Então, você tem isso. Aí você vai fazer o seguinte. Dado A real, vamos atrás de encontrar uma solução particular da forma φ de x igual a A vezes E elevado a alfa x. Bem, assim não vai dar para encontrar. Sabe por quê? Porque como alfa é raiz da equação característica da equação diferencial linear homogênea, E elevado a alfa x é solução da equação homogênea. E toda solução da homogênea multiplicada por uma constante é solução da homogênea. E se é solução da homogênea, não pode ser solução da não homogênea. Não é solução da homogênea, da não homogênea. Se é solução da homogênea, não é solução da não homogênea. Então isso aqui não serve. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou proceder como na aula passada, vou multiplicar por x, com outro objetivo aqui. Então eu vou atrás de ver se eu tenho uma solução desse tipo. Vou atrás de uma solução desse tipo. Será que há uma solução desse tipo? Vamos ver. Bem, seja φ de x igual
isso aqui, qualquer que seja o x real. Então, nesse caso, tem-se. Tem-se o seguinte. Primeira coisa. Quem é a derivada primeira de φ em x? Quem é? Derivada primeira. Fica a elevado a alfa x, tá certo? Mais a alfa x elevado a alfa x, que é a derivada da primeira, que dá a vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que a derivada disso aqui é alfa vezes elevado a alfa x. Ok? Qualquer que seja o x real, vírgula. Quem é a derivada segunda? Derivada segunda vai ficar, ó, a alfa elevado a alfa x, mais, aí aqui, derivada disso, derivada da primeira, dá a alfa elevado a alfa x, mais, aí a alfa x vezes a derivada de elevado a alfa x. Então vai ficar a alfa 2x elevado a alfa x. Certo? Qualquer que seja o x real. E, portanto, a φ é solução da equação diferencial linear. Não, φ não, a psi. E, portanto, psi é solução de quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Se e somente se, vamos lá, psi duas linhas de x, né? Você tem psi duas linhas de x, mais p psi linha de x, mais q psi de x, isso é igual a elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se. Quem é psi duas linhas? Quem é? Vai ficar 2a alfa elevado a alfa x, 2a alfa elevado a alfa x, mais a alfa 2x elevado a alfa x, mais a alfa 2x elevado a alfa x, mais p filhinha de x, mais p filhinha de x. Então fica o quê? Mais PA elevado a alfa x, mais PA alfa x elevado a alfa x, mais PA alfa x elevado a alfa x, mais o quê? Mais Q vezes φ de x, ou seja, mais Q AX elevado a alfa x. Isso aqui é elevado a alfa x, qualquer que seja x pertencente a isso, se somente se o quê? Vamos ver aqui. O que é que multiplica alfa vezes elevado a alfa x? Tá certo? Tá bom? O que é que multiplica, o que é que multiplica a elevado a alfa x? O que é que multiplica? Ó, a vezes L, tem um 2 alfa aqui, 2 alfa, e tem, tá, e tem o quê? Tá faltando alguma coisa aqui. Então tem isso aqui. Isso aqui é φ duas linhas, mais 2 alfa. 2 alfa mais P. 2 alfa mais P, né? Quando eu pego isso aqui, 2 alfa mais P multiplica o quê? A elevado a alfa x. Tá certo? Agora, o que é que multiplica a x elevado a alfa x? O que é que multiplica? É o alfa 2 mais P alfa mais o quê? Mais Q.
Isso multiplica o quê? AX elevado a alfa x. E isso aqui eu quero que seja elevado a alfa x, qualquer que seja o x em i. Mas isso é verdade se somente se. Eu estou trabalhando aqui na hipótese em que alfa é raiz dessa equação. Então, isso aqui dá zero. Então, isso aqui é verdade se somente se 2α mais p, a elevado a alfa x, isso é igual a quê? A é elevado a alfa x, qualquer que seja o x em i. Mas isso ocorre se somente se divide por elevado a alfa x, 2α mais p vezes a é igual a 1. Pronto, não tem x aqui. Mas isso é verdade se somente se o a é 1 sobre 2α mais p. E eu posso fazer essa conta porque o 2α mais p é diferente de zero. Ok? Então, tá? Você vai ter, o que é que isso diz? Isso diz o seguinte: uma função dessa forma é solução da equação diferencial não homogênea se somente se o a é igual a isso aqui. Então, qual é a conclusão? Daí a função φp de x igual a 1 sobre 2α mais p x vezes elevado a alfa x é solução, o quê? Particular, é solução particular qualquer que seja o x real, x real, isso aqui é o quê? É solução particular da equação diferencial linear não homogênea, dessa equação aqui. Isso no caso em que alfa é raiz simples da equação característica. Então falta estudar um caso, qual é? Se alfa é raiz dupla. Ou seja, se alfa é raiz dupla da equação característica, que é o 2 mais PU mais Q igual a zero. Então, nesse caso, então, primeira conclusão é que o alfa 2 mais P alfa mais Q é zero e o 2α mais P também é zero, porque P, o delta é zero para ser raiz dupla. Então, o P é menos, o alfa é menos P sobre 2, é menos B sobre 2, onde o B é P. Então, 2α mais P é zero. Aí o que é que eu faço? Dado A real, seja, tá? Dado A real, seja a seguinte função. Φ de x igual, se eu pegar A vezes E elevado a alfa x, isso é solução da equação homogênea, portanto, não é solução da equação não homogênea. E se eu pegar também AX vezes E elevado a alfa x, isso aqui é, tá certo? Nesse caso aqui, como alfa é uma raiz, tá? É uma raiz dupla, isso aqui é solução da homogênea. Por quê? Multiplicado por uma constante, x vezes elevado a alfa x é a solução da homogênea. Multiplicado por uma constante, também é a solução da homogênea. Não serve. Então, eu vou pegar eu vou tentar encontrar uma solução da seguinte forma. AX2 vezes E elevado a alfa x. Será que eu vou encontrar uma solução dessa forma? Qualquer que seja o x real. Será que eu vou ter uma solução dessa forma da equação diferencial linear não homogênea? É derivar e jogar na equação e ver se dá. Então vamos pegar uma equação, uma função dessa forma. AX2 vezes E elevado a alfa x. Então, nesse caso, tem-se
tem-se o seguinte, quem é a derivada primeira da φ em x? Dá 2ax elevado a alfa x, tá certo? 2ax elevado a alfa x, mais o que, hein? Mais a alfa x2 elevado a alfa x. Que esse alfa aparece da derivada de elevado a alfa x. Isso aqui é verdade, qualquer que seja o x real. Portanto, quem é a derivada segunda? Deixa eu trocar aqui, porque está acabando. Quem é a derivada segunda? Quanto tempo, Cristiano? Olha aí, quando chegar no 20, tu me avisa aí. Eu digo se troca ou não, viu? Então vamos ver. E quem é a derivada segunda? Quem é? Vai ficar 2a, né? Elevado a alfa x, tá certo? Mais, vai ficar 2a alfa elevado a alfa x, a derivada da primeira, que dá 2a vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Errado, né? Tá errado. Tá errado. Vai ficar 2a alfa x elevado a alfa x, tá certo? Repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda, por isso que vai aparecer o alfa aqui. Mais, aí aqui, derivada da primeira, então vai ficar 2a alfa x elevado a alfa x, entendido que é a derivada de x2, mais a alfa 2, mais a alfa 2, x2 elevado a alfa x. Correto? Mais a alfa 2, x2 elevado a alfa x. Entendido? Tá certo? Tá bom? Isso aqui, qualquer que seja o x real. E você vai ter a seguinte equivalência, a seguinte sequência de equivalências. A φ, a psi, ela vai ser solução da equação diferencial linear não homogênea, se somente se, psi duas linhas de x, mais p de x, psi linha de x, mais q de x, psi de x é igual a zero, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade, se somente se. Isso aqui eu botei aqui, corrige aqui, Cristiano, volta para cá. Não é qualquer que seja x pertencente a i, é qualquer que seja x pertencente a r. É r, tá? É os reais. Tá? Porque o domínio é os reais, o domínio das soluções. Tá? Deixa eu ver se eu botei i mais em algum canto. Botei não. Tá? É r. Tá? Isso aqui é verdade. Aí agora vem. Então, quem é psi duas linhas? 2a elevado a alfa x. Então aqui fica o quê? Mais 4a alfa, né? 4a alfa x elevado a alfa x, mais a alfa 2 x2 elevado a alfa x, tá certo? Isso aqui é a derivada segunda, mais p de x vezes a derivada primeira, mais p de x não, desculpe, aqui não é p de x, é só p. Deixa aí, não, deixa aí, deixa eu concluir aqui.
mais P, deixa eu concluir, tá? Mais P mais Q, senta. Então fica mais P vezes filhinha de X. Não tem P de X, é P e Q constantes, tá? Mais P vezes filhinha de X. Então, mais P vezes o quê? Mais P vezes filhinha de X. Então, vai ficar o quê? 2P a x elevado a alfa x, tá certo? Mais o que? Mais P a alfa x2 elevado a alfa x, mais Q vezes a x2 elevado a alfa x. Isso aqui tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é se somente se. Vamos agrupar. O que é que multiplica só elevado a alfa x? É o 2a elevado a alfa x. Mais. Agora vamos ver o que é que multiplica x vezes elevado a alfa x. Onde é que tem? AX elevado a alfa x. Tenho 4α mais 2P. Isso multiplica o quê? AX elevado a alfa x. Mais, agora o que é que multiplica? AX2 elevado a alfa x. AX2 vezes elevado a alfa x. O que é que multiplica? É o alfa 2 mais P alfa mais o quê? Isso multiplica o quê? É AX2 elevado a alfa x. Isso aqui é elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, se somente se, o quê? 2a vezes elevado a alfa x, ó. Isso aqui é quanto, ó? 4α mais 2p. 2α mais p é zero, ó. Olha aqui, ó. Cadê? 2α mais p é zero. Então, 4α mais 2p, isso aqui também é zero. Isso aqui vai embora. E alfa é raiz. Então, isso aqui também é zero. Então, isso aqui tem que ser igual a quanto, hein? A elevado a alfa x, qualquer que seja x real. Isso aqui é verdade, se somente se 2a é igual a 1. Que é se somente se a é igual a 1/2. Ou seja, essa função aqui é solução da equação diferencial linear não homogênea, se somente se a é igual a 1/2. Portanto, nesse caso aqui, isto diz, tá certo? A conclusão que você tira é o seguinte: daí a função, para encerrar, ó, a função, a função, tá? Nesse caso aqui, eu estou pegando o caso em que o alfa é raiz simples da equação. Então, olha para cá. Então, nesse raiz simples não, raiz dupla, né? Então, daí a função, olha aqui, qual é a função? φp de x igual a quê? A 1/2 de x2 vezes e elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, tá? Tô pegando esse caso aqui, ó, tá? Esse caso aqui, então eu tô pegando essa função, 1/2 de x2 elevado a alfa x, é solução particular, de quem? Da equação diferencial linear não homogênea, tá? Então você tem soluções particulares em todos os casos possíveis. Solução particular no caso que não é alfa, não é raiz. Solução particular no caso em que alfa é raiz simples. E solução particular no caso em que alfa é raiz dupla. Mas isso aqui foi só, o que eu fiz aqui foi expor a teoria para justificar
que sempre o procedimento que eu vou adotar aqui. Você tem que guardar o procedimento. Encerra e começa a outra.